Sei que eu já cumprimentei a todos, mas a paz de Deus esteja com a igreja. Amém? Esse tempo, é difícil não falar, né? Do que estamos vivendo no dia a dia, esse isolamento. E eu tive uma conversa essa semana e quem realmente está isolado em sua casa e podendo realmente dedicar um tempo maior e de maior qualidade e com mais intensidade com Deus, com o seu Deus. Alguns segmentos de trabalho estão até mais intensos do que estavam. Alguns decolaram, né? Está dando mais serviço. Outros já, eu não sei se é a maioria, a metade ou menos ou mais, não sei direito, está parado realmente. Não sei a proporção disso daí. Mas tem gente que está trabalhando muito mais que antes e outros realmente parados. E quem realmente está parado e dizendo: eu não oro, eu não tenho tempo com Deus. Meus filhos, eles não estão na escola, eu tenho que ficar ajudando, eu tenho que ficar arrumando casa, eu tenho que arrumar aquilo, e está fazendo a reforma, e quem está em casa, olha uma coisa quebrada, que antes não dava tempo, agora vai consertar, né? E assim vai. E ninguém está parado. Ninguém, não posso dizer, mas absolutamente ninguém. Agora, quem realmente está aproveitando como oportunidade de estar a sós com Deus e reordenando algumas coisas importantes da sua vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer em termos de olhar como oportunidade. Eu até imaginei assim, Deus dizendo: eu vou deixar eu vou prolongar essa pandemia aí por mais 6 meses, e aí chega em 6 meses, ele disse: eu vou prorrogar por mais 1 ano, e eu vou deixar assim até meu povo acordar e ver qual é a sua prioridade, realmente. Dá uma filtrada, aqueles que se dizem cristãos e aqueles que são, e que mostram que são e sabem aproveitar. Enfim, eu fiquei pensando assim, vai que Deus... qual a vontade de Deus em cima dessa situação? Imagina se isso se prorroga por mais de 1 ano. Há muito enfrentamento, né? Dentro das casas, dentro de si mesmo, tendo que tratar de coisas que não eram tratadas, porque antes não havia tempo e agora sobra tempo. Não sei se sobra realmente, mas quando vê, se nós moramos na mesma casa, a gente se via, quem sabe, para fazer uma refeição, quem sabe, ou para dar um bom dia e depois uma boa noite, né? E agora quando vê, a gente está 24 horas junto, e você nem fez a barba ainda. De alguma forma começa um enfrentamento. Mas o assunto que eu quero dizer hoje, eu só queria comentar um pouco disso, mas eu quero falar da justiça de Deus que se baseia na fé. Esse é o nosso texto, Tiago 3, 4 a 12. A justiça de Deus que se baseia na fé. E justiça como vontade de Deus. A justiça, a vontade de Deus se baseia na fé. Quem tem fé vai ter acesso à vontade de Deus. Quem tem fé vai provar da justiça de Deus. Vamos ler esse texto? Tiago
3, de 4 a 12. Desculpa, tá errado, eu errei aí. Esquecem o 3, de 4 a 12, porque é 4, de 1 a 12. Eu confundi com Filipenses, que é outro texto que a gente vai ler, mas esquece. Tiago, estão em Tiago aí, né? Tiago 4, de 1 a 12. Você pode ler para nós? Aqui mesmo. Por favor. Tiago 1, de 4, 4, de 1 a 12. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer as guerras. Porque não perderem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximam-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês, como que é a sua vida? É até o 12? Então fechou. Ok, obrigado. Tudo bem, até o 12. Mas quem é você para julgar o seu próximo até ali? Esse texto me impactou essa semana e eu achei outros 2 textos em cima disso, nós vamos ler também. Mas de onde provém paixões e guerras? Vivem a lutar para os seus prazeres, portanto vocês não têm porque não pedem. É impactante essa palavra, né? Vocês não têm porque não pedem. Assim, de alguma forma, não sabem pedir. Assim, minha vontade e vontade de Deus. Então, esse é o nosso tema hoje, a justiça de Deus, a vontade de Deus, baseada na fé. Como o louvor hoje nós vimos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória de Deus. Então, quem pisou realmente nesse campo aí, sabe buscar em todos os instantes, em todas as nossas circunstâncias, a vontade de Deus, em vez da nossa vontade. Então, a Lisiane me alertou essa semana, ela disse, paixão, ela falou, né? Paixão. Passa esse filme aí, eu acho que tem a ver
que eu recebi essa semana. Eu sei que muitos recebem filminhos aí no WhatsApp, esse é um deles. Mas tem a ver com esse nosso texto aí. Podia startar para nós, amiga? Vamos ouvir. Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouvia uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim: o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church, não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atraia, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então, esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia. E ele mal interpreta a palavra Deus é amor, e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente e da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que, quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou: acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clergyman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim: jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você. Sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem. Eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber. Cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim: você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou: eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens.
Eu serei morto daqui a poucos minutos. Mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora entenda uma coisa, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte, será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte. Uau, essa é forte. Mudança de vida. Tem lutas diante de quem realmente quer mudar de vida. Essa mensagem para mim essa semana foi uma luta muito grande. Foi luta. Eu escrevi essa mensagem uma vez. Depois eu trabalhei essa mensagem de novo. Eu escrevi de novo, não ficou igual à primeira. Passou uns 2 dias, orando também, e fui escrever de novo a mensagem, e saiu diferente de novo. Saiu 3 mensagens. E hoje eu já estava assim, seja o que Deus quiser. E eu fui fazer de novo, e deu outra mensagem. Em cima desse mesmo texto que eu vou explorar aqui. Mas quero dizer que a luta, a vontade de Deus em relação à nossa vontade sempre é uma luta. Até de eu preparar essa mensagem foi uma luta. Sempre quando nós vamos ver justiça própria, justiça de Deus, nós vamos enfrentar lutas. Quem aqui não está faminto por pessoas genuinamente transformadas aí fora, a enxergar realmente pessoas transformadas, querer que as pessoas sejam transformadas? Quem aqui não quer isso? Quem aqui não pensa em mudar a humanidade? Quem de nós não pensa que a humanidade precisa mudar? Mas isso é justiça própria. Quem pensa em mudar a si mesmo, primeiro, isso é justiça de Deus. Jesus não veio, escutem bem, prestem atenção. Jesus não veio para mudar a humanidade. Jesus veio para que você aceitasse Ele e você mudasse de vida. Para que se cumprisse a vontade dEle. Numa crise de um casal, por exemplo, eu sempre quero que o outro mude, o outro que tem que mudar. Minha esposa que tem que mudar. E a esposa vai dizer o quê? É meu marido que tem que mudar. Eu sempre olho o outro que tem que mudar. Eu não preciso mudar. Afinal de contas, que culpa que eu tenho? Eu não tenho culpa de nada. Jesus já me salvou, que culpa eu tenho? Ele já me libertou. Isso é justiça própria. A vontade de Deus, numa crise de casal, é que eu mude. Aí todas as condições estão favoráveis para acontecer uma real mudança nessa crise. Antes disso, é eu que quero mudar a situação e o outro que tem que mudar. É minha vontade. Eu tenho que sempre partir para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nessa relação? Que eu mude. Jesus veio para que eu mudasse. Jesus fez discípulos. Discípulos é
basicamente 1 a 1. Jesus mudou a 12, de 12 ele tinha 3 mais perto dele. Também ele tinha uma multidão, tinha muita gente que seguia ele, mas discípulos ele tinha poucos. É justamente com um que o mundo muda. Numa transformação de Israel, a gente vê em vários textos no Antigo Testamento, com a mudança de a história do povo mudada. Então o problema da nossa época não são, poderíamos identificar 3, por exemplo, tecnológico, político e econômico. Tecnologia até que a gente se dá bem aqui, Restart aqui, tá ali, tá arrumado, saiu o vídeo, né? A gente, aí tá um áudio aí, mandando cultos, live e tudo mais, né? E youtuber e companhias limitadas, a gente se dá bem com a tecnologia. Eu sei que 5G é uma guerra que está chegando aí, países vão guerrear ainda por esse domínio desse 5G. Quem hoje tomar conta do 5G, realmente tiver o poder disso na mão, vai dominar praticamente o mundo, de alguns segmentos econômicos, e assim vai. Mas quero dizer que problemas tecnológicos, a gente até que sabe se dá bem com eles. Agora, políticos e econômicos, embora haja uma dificuldade evidente nessas áreas, mas são de segunda ordem, não são problemas de primeira ordem. Problemas de primeira ordem são morais e espirituais. Esses são problemas de primeira ordem. Culturas do passado que se deram muito bem e caíram, despencaram, tinham uma boa qualidade, mas quando vê, tudo foi por terra, porque não observaram esses problemas de primeira ordem, moral e espiritual. A moral muda as nossas prioridades, muda nossos valores. E a espiritualidade, no lugar dela, é Deus no lugar que deve estar. Nossos valores mudam. Então, mudar de vida, buscar, focar na vontade de Deus, na justiça de Deus, como Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a vontade de Deus. Aí os problemas de segunda ordem ficam para segunda ordem. Deus disse: isso eu vou acrescentar para vocês, mas me busquem primeiro. Agora, à medida que eu boto os problemas de segunda ordem invertido como primeira, aquilo ocupa o lugar de Deus. E aí já era. Clica aí, maestro. Apesar de problemas tecnológicos existirem, já lhe põe aí. Isaías 7, de 10 a 16. Eu vou ler para vocês. Aí. Ali está Isaías 7 a 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías 7, 9, a segunda parte diz assim, eu vou ler do 9 até o 16. Isaías 7, 9 a 16. Eu vou ler, prestem atenção. Se vocês ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E disse Deus a Acaz. Acaz era o rei de Judá. Peça ao Senhor Deus um sinal milagroso. Seja das maiores profundezas, seja das maiores alturas, das coisas mais elevadas, ou seja, peça um sinal maior que você possa imaginar. Peça o maior sinal que possa caber na sua mente, que você possa expressar isso, o maior sinal possível. Pede para mim. E o que Acaz respondeu? No versículo 12: não pedirei, não porei o Senhor à prova.
eu não vou pedir um sinal. Acas aqui, se não mostrou fé, ele mostrou mediocridade, é uma fé pequena, ou falta de fé, ou sem fé. Não acreditou no que Deus disse, não acreditou na palavra de Deus, não na vontade de Deus, não acreditou que a justiça de Deus se faz. Ele ficou na sua própria vontade, e usou a palavra ainda para isso, dizendo: não porei o Senhor à prova. Vocês lembram de um texto semelhante a esse? Na tentação de Jesus, o diabo pôs Jesus lá em cima do templo, lá, e disse: atira aí para baixo que teus anjos vão te segurar, não esquenta não, Deus é contigo, Deus vai fazer a sua vontade, se atira aí e pede para se livrar. Jesus disse: não põe Deus à prova. Aqui Acas está usando essa palavra e diz: não porei Deus à prova, mas numa situação diferente, para usar em favor próprio, em benefício próprio, em benefício do seu medo. Porque a Síria ia vir, os outros iam vir guerrear, Israel junto com a Síria e junto com outros, Damasco, não sei mais quem, iam derrotar Judá. E ele se amedrontando disso, Deus disse: me peça um sinal. Ele falou: não vou pedir um sinal. Acas não mudou de vida, não acreditou, não teve fé. E a justiça de Deus, que se baseia na fé, aqui não aconteceu. E aí aconteceu o quê? Isaías falou: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta que vocês abusam da paciência dos homens, que estão vindo guerrear e vão acabar com vocês, mas agora também vocês vão abusar da paciência de Deus. Deus já falou a vontade dele, agora vocês abusam do que Deus já falou para você, dizendo que não, que você não vai buscar um sinal. Aí no 14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Qual foi o sinal? É a promessa do Emanuel, a promessa de Jesus que viria. Eu creio que aqui nesse ponto é que Deus disse: chega, basta da humanidade. Agora eu vou até eles lá e vou ter que mostrar para eles como é. Eu já prometi ir ao mundo, eu acho que agora é hora. Eu acho que de alguma forma esse texto ilustra a vontade de Deus. Dizer: eu vou até a humanidade, vou me fazer como homem e vou lá, como Jesus Cristo veio, é próprio Deus, e mostrou para nós como era. Esse aqui é um sinal disso, porque aqui é a promessa do Emanuel, do Deus conosco, do príncipe da paz, do Senhor maravilhoso. A promessa da vinda de Jesus. E aqui, ó: e ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme e se borra de medo ficará deserta. Então, se torne como um menino e saiba rejeitar o erro. Admita o seu erro como um menino, ou seja, não pense em seus conceitos mirabolantes, e que nem a palavra que vem aqui: não provarás o Senhor teu Deus. Rejeite essas coisas, rejeite o seu erro, haja como uma criança, se converta como uma criança. O reino dos céus é como uma criança, e escolha o que é certo. Aceite a vontade de Deus. Eu não vou mudar a humanidade, quem tem que mudar sou eu. A humanidade a partir disso pode mudar, mas ela não muda a partir da minha vontade. A igreja são os libertos da justiça própria. Presta atenção. A igreja são os libertos da justiça própria, dos julgamentos autônomos. Eu sou autônomo, eu sei a verdade, eu penso, o que eu penso é que vale. Vocês têm que me ouvir. Senta aqui, me ouçam.
Minha vontade tem que prevalecer. Justiça própria. A igreja são os libertos da justiça própria. A igreja são os libertos da sua vontade própria. A igreja é onde a vontade de Deus se estabelece, e não a vontade de cada um. Isso é fundamental para a salvação. Adão, por exemplo, o conhecimento do bem e do mal, lá do fruto que pegou, e a Eva e tal, ali que aconteceu os julgamentos autônomos. Eles ficaram sabendo de: eu posso julgar, eu posso fazer justiça, eu posso fazer lei, eu posso julgar o outro, dizer se ele está certo ou está errado, vocês têm que me ouvir. Ali começou a encrenca. Agora, pouco antes, aconteceu que Deus disse: eu farei uma auxiliadora para você. E aí ele diz: de Deus veio a mulher para mim. Ele reconheceu isso antes de errar. Aquele que sabe a justiça de Deus, veio a bondade de Deus para mim. Ele reconhece quem fez. Quem sem os julgamentos autônomos não reconhece isso. Porque a vida que me é dada, a vida nova que me é dada, aí eu vou dizer que alguma atitude justa minha vai me ajudar, algum mérito. Eu tenho mérito porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó, Deus está vendo. É mérito próprio, a graça foi embora. Então, essas minhas atitudes, essas minhas virtudes, esses meus dons, foi me dado com a vida nova. Não são meus. Então eu não tenho que me exaltar em nada disso, porque essas atitudes não provêm da minha vontade. Ela vem da vida nova que me é dada. E se me é dada, isso vem junto, então não é próprio de mim. Eu tenho que reconhecer de quem veio. É a vontade de Deus que prevalece, e não a minha exaltação. Toda pessoa que se exalta a si mesmo, justiça própria, confia em si mesmo, e não no poder da palavra que procede da boca de Deus, esse ainda não é parte da igreja, esse ainda não é da família de Deus, esse ainda não passou pela porta que é Jesus Cristo, a porta estreita, e não faz parte da igreja e nem da família de Deus ainda. Aquele que se exalta e acha que por mérito tem algum direito. A justiça de Deus é baseada na fé. Se não está baseado na fé, você está longe do reino de Deus. Jesus é a própria revelação, é a própria relação, é o próprio Deus, é a própria justiça de Deus, é Jesus. E o texto que nós lemos, em Tiago 1, de 4 a 12. Então lá, o Isaías que nós vimos: se não ficarem firmes na fé, vocês não resistirão. Deus falou isso para Acas, e Acas ignorou a vontade de Deus. Agora aqui, Tiago, que nós lemos: vocês não têm porque não pedem. Onde vem guerras, contendas? É da cobiça. Vocês pedem para os seus desejos próprios. Então, não tem porque não pedem. É dura essa palavra. Não tem porque não pedem. Porque pedem para gastar em seus prazeres, ou seja, na minha vontade própria, para o meu benefício. Adúlteros, não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele videozinho foi passado, né? Eu quero estar na igreja, eu quero mudar, mas não quero inimizade com ninguém, não. Eu não quero problema com ninguém. Tudo em paz, tudo zen. Não mudou nada. Quem quer ser amigo do mundo vai se fazer inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito
que habita em nós, tem fortes ciúmes por nós, Ele tem zelo por nós, Ele cuida de nós, Ele quer muito que nós voltemos, Ele tem saudade, Ele quer se relacionar conosco, Ele nos ama demais. Não é uma ignoração de tudo que é humano, dizendo que a vontade humana não presta e não serve para nada. Deus diz: eu amo você, e eu fiz o ser humano, eu te amo, e eu sei o que é melhor para você. Aceite a minha vontade, porque ali está a sua felicidade. Mas eu acho que eu posso, nos meus julgamentos autônomos, saber que eu sei o que é melhor para mim. Mas, versículo 6, Tiago 4, 6, diz assim: mas o Espírito Santo nos concede graça maior, Ele nos dá alegria maior, graça maior. As necessidades nós realmente vão ser supridas na vontade de Deus, não na justiça própria. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Ninguém gosta de se submeter, mas faça isso. Se submeta à vontade de Deus para ver se você vai ficar mais alegre ou mais triste. A gente imagina que submissão é estar debaixo de alguém. Em relação a Deus está certo, porque Ele é maior, porque Ele não é igual. Mas quando eu rebaixo Deus a um humano, simplesmente, aí eu digo: eu não vou me submeter a uma vontade humana aqui. Não é humana, é de Deus. Pode se submeter, que a sua alegria está aí. Então, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Limpem as mãos, não deixem a mente dividida. Purifiquem o coração. É intimidade, é amor muito grande isso. Limpar as mãos, não ter a mente dividida, ter uma vontade e o coração puro. É muita intimidade com Deus e Ele quer isso. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. E aí ele finaliza assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. A justiça própria faz o quê? Eu julgo o irmão, eu julgo, eu faço julgamentos dos irmãos. E eu sou juiz? Quem é o juiz? Sou eu? Não fale mal uns contra os outros. Quem julga seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e te destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Clica ali, meu irmão. Então, o Espírito concede graça maior, que a gente viu, e o outro, humilhe-se e Ele os exaltará, que nós falamos disso. E agora eu vou para Filipenses 3, de 4 a 11, que diz assim: Paulo, a mudança da vida de Paulo. Filipenses 3, 4, a segunda parte do 4 aqui. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou verdadeiro filho de Hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele cumpria tudo, era o cara perfeito. Mas o que era lucro para mim, eu considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas,
abriu mão de todas as suas vontades, os seus cumprimentos, os seus méritos que tinha na mão para trocar por alguma coisa. E ele disse: eu as considero esterco. Qual é o sinônimo de esterco? Pode falar? Bosta. Meu Deus, pode falar isso? Eu considero esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. O final aí, vamos finalizar. Então aqui, Filipenses 3, 10 a 11, Paulo termina o texto com isso. Ele diz assim: a mudança dele é conhecer Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus. Olha o versículo 10 e 11 aqui. Quero conhecer a Cristo. O outro ali. Quero o poder, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Olha lá, participar, fazer parte, a comunhão, família de Deus, a igreja. Participar do sofrimento, sim. A igreja comemora a paixão de Cristo. A Santa Ceia, tudo que Cristo sofreu e viveu mesmo, e nós participamos disso sim, porque é ali que há a vida e a ressurreição. Sem isso não existe a vida e a ressurreição. Existe sofrimento sim, em Cristo, na vontade de Deus, em perseguição ao Evangelho, existe sofrimento, por causa do nosso pecado, e é isso que precisamos pregar, arrependimento. Outro, tornar-me com o quê? Tornar-me como Ele na sua morte, porque eu fui justificado pela morte de Jesus. Os meus pecados foram justificados. E aí, para finalizar, alcançar o quê? A vida eterna, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 9, 10 e 11, Paulo resumiu: a justiça baseada na fé. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu quero participar dos sofrimentos, me tornar com Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição. Conhecer a vontade de Deus, participar, fazer parte da família de Deus, tornar-me justificado em Cristo Jesus, para alcançar a vida eterna. Ok? Ok, dá um clique aí para nós. Se eu fizer isso daqui, e eu digo que isso é comum, fazer parte da igreja, o que mais? Eu fui justificado por Jesus Cristo. O que mais? Eu tenho a vida eterna. Ok, isso aqui faz parte da minha vida. Clica aí. Mais um. Se eu fizer esses 3 pontos aqui, ou me julgar com a minha justiça própria, isso aqui faz parte de mim, aonde vai parar o meu balão? Se o balão for tirado, essas fitinhas que estão aqui de top ali, se eu tirar ela, vai acontecer o quê? O balão sobe e em Jesus ele explode. Ou se eu... Aqui tem uma tesoura ali, uma tesourinha. Ou se eu cortar esse cordão, ou seja, a justiça própria na coroa de Cristo, ela explode por si só. Então o que tem que acontecer, deixei de falar, né? O último clique que você deu aqui já. É isso aqui que tem que acontecer primeiro. Primeiro. E quando vê, a gente faz isso daqui. E ali fica a justiça própria dominando, e isso aqui eu me julgo e me justifico. É justiça própria. Eu quero salvar a humanidade. Eu estou em uma igreja. Eu fui justificado. Eu tenho a vida eterna. Mas ainda eu não conheço a vontade de Deus. E ela é diária, ela é constante, ela é até Jesus voltar. Vamos ficar em pé. Em nome de
de Jesus. Deus, Acaz ignorou a sua vontade, conhecendo a palavra. Ele usou a palavra. O diabo também usou a palavra contra Jesus. Deus, nós temos guerras, contendas, conflitos. Nós queremos ouvir, não temos porque não pedimos. Nós queremos nos humilhar diante de Ti e dizer: venha o Teu reino sobre nós. Faça-se justiça sobre nós. Deus, seja com o Covid ou sem ele, ou quanto tempo ele durar. Deus, a sua vontade neste mundo, sua vontade no Brasil, mas muito antes disso, Deus, a sua vontade na minha vida, que a sua vontade eu possa abrir mão da minha e eu possa mudar de vida. Assim a minha família pode mudar, assim a igreja pode mudar, assim o Brasil pode mudar, assim esse mundo pode mudar. Tu fez isso, Pai? Eis-me aqui, Senhor, na igreja. Eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Resplandeça o seu rosto sobre mim e me dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.